Olá, equipe do Jesus Diário por aqui. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões que mais gera debate no meio cristão, os dons espirituais. Só que, em vez de só escolher um lado, a gente vai explorar uma terceira via, uma proposta fascinante que pode trazer um pouco de paz para essa discussão. A pergunta que não quer calar é essa, né? Os dons sobrenaturais. Sabe aquelas manifestações incríveis do Espírito Santo que a gente lê lá no Novo Testamento? Será que elas ainda acontecem hoje? Ou será que, bem, já cumpriram seu papel e ficaram lá atrás, na época dos apóstolos? Essa é uma questão que, nossa, gera conversas e debates há séculos. Historicamente, essa discussão se dividiu em dois grandes grupos, dois extremos que muitas vezes parecem que nunca vão concordar. Para a gente conseguir entender a beleza dessa terceira proposta, primeiro a gente precisa conhecer bem os dois lados desse, digamos, campo de batalha teológico. De um lado, a gente tem o cessacionismo. A ideia aqui é que os dons mais espetaculares, como profecia, línguas, curas, simplesmente cessaram. Eles teriam servido para autenticar os apóstolos e a fundação da igreja, e agora que a gente tem a Bíblia completa, eles não seriam mais necessários. Já no outro extremo está o continuismo, que defende que nada mudou. Todos os dons continuam ativos com a mesma força de sempre para edificar a igreja hoje. Mas e se a resposta não for um sim ou não tão definitivo? E se não for 8 ou 80? E se existir um caminho do meio, que consegue enxergar a verdade nos dois lados? É exatamente aqui que entra o desvanecentismo concêntrico, um nome um pouco diferente, mas que propõe uma solução bem interessante para essa tensão. O que essa visão propõe, então? A ideia central não é que os dons sumiram do mapa, não é isso. É que o papel deles, a intensidade e principalmente a frequência com que eles aparecem foi mudando com o tempo. Eles não pararam de vez, mas foram se desvanecendo, sabe? Perdendo aquele lugar central que tinham na época dos apóstolos. Essa teoria se apoia em três pilares que se conectam. Primeiro, ela afirma, sim, os dons continuam, o Espírito Santo não parou de agir. Ponto. Ao mesmo tempo, ela reconhece que a intensidade e a frequência não são as mesmas da era apostólica. E a chave para entender essa mudança está no terceiro pilar. A função principal dos sinais era validar, era como um selo de autenticidade na mensagem de Deus em momentos-chave da história. E para ajudar a gente a visualizar tudo isso, tem uma metáfora, uma imagem muito poderosa que ajuda a clarear as coisas. Ela convida a gente a pensar na ação de Deus não como uma linha reta e constante, mas como ondas de impacto, com picos de atividade. Imagina a cena. É bem simples. O ministério de Jesus e dos apóstolos foi como uma pedra enorme sendo jogada no lago da história. O impacto inicial, claro, gerou ondas gigantescas, e esses são os milagres, os sinais. Naturalmente, essas ondas eram muito mais fortes ali no centro, no epicentro do impacto, e foram perdendo força, diminuindo de intensidade conforme se afastavam. E quando a gente aplica essa metáfora, um padrão fica muito claro. O ministério de Cristo e dos apóstolos é o centro da onda, a intensidade máxima, para validar a base da nossa fé. Já na expansão missionária, quando o evangelho chega num lugar pela primeira vez, as ondas ainda são bem altas, para confirmar a mensagem. E nas igrejas que já estão consolidadas? Bom, aí as ondas são mais distantes. A intensidade diminui porque o testemunho principal passa a ser a própria comunidade transformada. E olha só, esse padrão não é uma invenção de agora não. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê que a atividade de milagres de Deus se concentra em picos específicos. Lá no Êxodo com Moisés, no tempo de Elias e Eliseu, para lutar contra a idolatria. E claro, com a intensidade máxima que já existiu em Jesus e nos apóstolos. Os milagres funcionam como um carimbo divino em momentos cruciais da revelação. Beleza, a teoria é bem interessante, mas e aí? O que isso significa na prática, para a gente, hoje? Como é que isso ajusta a nossa expectativa sobre como Deus age no nosso contexto? A aplicação prática disso pode transformar nossa visão. Pensa num campo missionário pioneiro, onde o evangelho nunca foi pregado. A expectativa por sinais que validem a mensagem é naturalmente mais alta. É como se uma nova pedra estivesse caindo na água. Por outro lado, numa igreja que já tem uma longa história, a ênfase muda. O foco se desloca para o crescimento em santidade, para o serviço, para o testemunho do dia a dia. Isso mostra para a gente que a nossa expectativa por sinais depende muito do contexto. Não é uma medida de fé. Ela tende a ser maior nas fronteiras da missão e se torna mais branda em comunidades já maduras. E o ponto crucial é este. Não se trata de ter mais ou menos fé, mas de entender os diferentes jeitos de Deus trabalhar em cada fase da sua obra.
E aqui vem uma ideia, nossa, muito poderosa. Em lugares onde a igreja já tem raízes, talvez o maior milagre, o testemunho mais impactante, não seja uma cura espetacular, mas a própria vida transformada da comunidade. O perdão que acontece ali, o amor, o serviço, a unidade. A igreja se torna a prova viva do poder do evangelho. Então, só para a gente fechar as ideias, o cessacionismo diz parou tudo. O continuismo diz continua tudo igualzinho. E o desvanecentismo concêntrico propõe uma visão mais cheia de nuances. Continua assim, mas de um jeito diferente, com o foco e uma intensidade que se adaptam ao contexto da missão de Deus. O que é muito bonito nessa perspectiva é que ela nos permite, ao mesmo tempo, manter uma expectativa viva pelo agir sobrenatural de Deus, principalmente nos campos missionários, e também valorizar profundamente a beleza e o poder da fidelidade diária da vida em comunidade nas nossas igrejas. Fica, então, essa reflexão para a gente levar. Como essa forma de ver as coisas, de um jeito mais contextual e concêntrico, pode mudar a maneira como a gente ora, como a gente serve e como a gente espera ver Deus agindo, seja numa aldeia remota do outro lado do mundo ou na nossa própria comunidade, no nosso dia a dia.